Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de informática do curso online para a prova do SAC-BA. O conteúdo de hoje é hardware, software e sistema operacional. Antes de começarmos, eu trago uma frase para trazer positividade, para você refletir antes de darmos início ao conteúdo. Essa frase tem um pouco de sintonia com o nosso conteúdo de hoje, porque é uma frase de um dos grandes expoentes da área de informática mundial, que foi o Steve Jobs. E ele falava o seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Observando isso, vamos começar, pessoal. Hardware. Hardware faz parte da classificação de sistema computacional. Ou seja, o sistema computacional ele é dividido em duas partes. De acordo com esse organograma que eu coloquei no slide, vocês observam que é dividido em hardware e software. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. É aquela que compõe os componentes de processamento, a placa-mãe, CPU, memória RAM. Então, todas essas peças do computador, chamamos de peças, são o hardware. E o software é a parte lógica, ou seja, os aplicativos, os programas, sistemas operacionais e etc. O Windows XP é software. Observando o sistema computacional, como funciona essa máquina chamada computador? Eu fiz um organograma, mais ou menos hierárquico, demonstrando como funciona passo a passo, como descreve esse organograma, descreve o funcionamento passo a passo do computador. Por exemplo, primeiro ocorre a entrada de dados, ou seja, o input. O usuário entra com os dados, você, no seu notebook, no seu computador, entra com as informações e essas informações vão passar para a segunda fase, que é o processamento. Vai para o CP ou o CPU, que é o processador, cérebro do computador. Então, por exemplo, se eu abrir um aplicativo de texto, um Word, digita o texto naquele aplicativo, o texto que você quer editar. Quando você clica no Ctrl B para salvar aquele documento, automaticamente ele gera um comando para o processador e esse processador ele vai salvar aquelas informações no HD, no disco rígido. Então você já percebe como está funcionando aí o sistema computacional. Você entrou com os dados, o CPU processou a sua informação e como é a saída desses dados? Ele pode ser de várias formas. A saída mais usual é através do monitor. Você digita o texto, simultaneamente aparece o texto digitado na tela do seu computador. Por que está aparecendo aquele texto na tela do seu computador? Porque primeiro você entrou com a informação através do teclado, essa informação foi processada pelo CPU, e esse CPU, em comunicação com a memória RAM e com a placa de vídeo, gerou para você uma unidade de saída, ou seja, a imagem. Então você percebe como funciona hierarquicamente todo esse processamento até chegar a informação na sua tela, chegar a informação no papel que você imprime, ou chegar a informação que você quer, que você deseja, no e-mail de um amigo, através do Facebook. São várias as formas de saída dessa informação, certo? Grava essa hierarquia em sua mente, porque é questão de prova e
esse organograma vai te ajudar bastante na hora da resolução. Muito. Vamos em frente. Ops, espera aí. Voltando anteriormente, eu falei em CPU, não foi? CPU é o cérebro do computador. Mas muitas pessoas cometem o tremendo equívoco de falar que CPU é o gabinete. Gabinete é gabinete, CPU é outra coisa. CPU é o cérebro, não é o gabinete. Então, quando você se deparar com a questão na prova, isso é uma pegadinha. Por quê? O cara da banca sabe da dificuldade de algumas pessoas de entender que o CPU é essa unidade de processamento de dados. E aí ele coloca na prova lá, bonito. O CPU é o espaço de armazenamento dos componentes do computador. Aí o cara, certo! E aí você vai tomar um errado. Porque, na verdade, o CPU é o cérebro, é o processador. E não o gabinete, que é onde se armazenam os componentes do computador. Então, grava isso. Para sintetizar o conhecimento sobre CPU, que é o processador, gerei esse organograma que está na sua tela. Preste atenção quais são os componentes do CPU. Ó. Cache, que é a memória. ULA, que é a unidade lógica aritmética, processa os dados de cálculos. E o C, unidade central, que controla a comunicação com os outros componentes do computador. Então vamos voltar. Ó. A memória ela acelera o desempenho, ela otimiza o desempenho do CPU. É como se fosse uma secretária para um empresário. Ela trata de determinadas informações de forma mais rápida porque o empresário já está ocupado pensando em outras informações. Então, a memória RAM nada mais é do que isso. A ULA, a unidade lógica aritmética, ela vai processar os dados aritméticos, os cálculos, os números que você insere no seu computador. E o C é essa porta de comunicação entre outros componentes. Outro organograma muito útil para você fixar essa informação, essa noção básica na sua mente. Vamos lá. Memórias. Memórias é um assunto muito extenso, certo? Mas, como na prova do SAC, eles não exigiram um conhecimento aprofundado sobre memórias, eu achei conveniente gerar esse organograma com os conceitos que eu vou explicar de forma sintética para vocês entenderem o que significa essa questão de memórias. Ó, memórias ela pode ser interna e pode ser externa. Quais são as memórias internas? Vocês estão vendo na tela que é a memória principal, a memória de cache L1 e L2 e os registradores. A memória principal, ela vai... Então, a memória principal, ela vai ter duas classificações, ROM e RAM. A memória ROM é aquela memória interna. A memória interna que auxilia o processador no desempenho de suas funções. Então teremos a memória ROM, a memória PROM, que é uma memória programável e regravável. Tem também a EPROM, programável, regravável, apagável, a memória flash e a memória EEPROM. Então todas essas memórias são memórias internas que auxiliam o computador no desempenho de suas funções. Característica, todas são voláteis.
ou seja, as informações não ficam armazenadas nelas. Elas são memórias voláteis, memórias rápidas. E a memória RAM é aquela memória de cache, ou seja, aquela memória que também ajuda o processador no desempenho de suas funções, mas é uma memória extremamente volátil. Nela são armazenadas algumas informações durante no período em que o computador está ligado, e se porventura acidentalmente o computador desligar, essa memória perde todas as informações que estavam armazenadas nela. Para que armazenar informações na memória volátil? É uma forma rápida do processador não ter trabalho de se comunicar com o HD, porque o HD é muito mais lento e vai depender de muito mais tempo para processar uma informação. Então, é mais simples para o processador se comunicar com a memória RAM, obter a informação que ele quer e assim dar o resultado que o usuário pediu. Legal? Fora isso, essas memórias, entre as memórias internas, as mais importantes são essas, a ROM e a RAM. São questão de prova. Então você tem que fixar esses conceitos na mente, de qualquer jeito. A cache é aquela que é interna ao processador. É aquela memória que está internamente no processador e que também desenvolve o processamento de dados. Essa memória, anteriormente, a tempos passados, ela ficava na placa-mãe. Agora, ela já vem embutida no processador. Essa memória que desenvolve os dados e as informações. Agora vamos para as memórias externas. As memórias externas são HD, DVD, CD, pendrive. Então, tudo isso é memória externa. Por que memória externa? Porque é aquela memória que você pode deslocar do computador, do gabinete, melhor dizendo, entendeu? Então é aquela memória que não vai desenvolver nenhum papel importante num determinado momento, enquanto a informação estiver sendo processada pelo processador, certo? Então, fixando esse organograma, você vai ter um bom desenvolvimento na hora de resolver determinadas questões. Vamos lá. Então temos aqui mais conceitos. Mais alguns conceitos que vocês precisam saber. Placa-mãe é aquela que serve para o comando central, ou seja, coordena as atividades do sistema e distribui todas as comunicações de cada periférico junto ao CPU, certo? O HD é o hard disk, é o dispositivo de armazenamento principal em qualquer PC, e nele se armazenam todas as informações do computador. Ou seja, se você salva uma imagem no computador, é salvo no HD. Se você salva um programa no computador, é salvo no HD. Tudo que você salva no computador é salvo no HD, certo? O monitor, ele determina o que a gente vê. É aquele componente daquele organograma anterior que eu demonstrei para vocês, é o componente de saída. É onde saem as informações que desejamos obter quando manuseamos o equipamento, o computador, certo? Vamos lá. Software. Agora eu vou falar um pouco sobre software para vocês. Software é um assunto também extenso,
nesse conteúdo de informática básica, mas que eu resumi em um organograma. Eu fiz esse organograma para vocês observarem os componentes básicos e os conceitos indispensáveis sobre software que vocês precisam saber. Então, software, ele pode ser software aplicativo, Word, Excel, Access, etc. Ele pode ser um software básico ou de sistema. Windows XP, Linux, são softwares de sistema operacional, software básico. Ele pode ser ferramenta de programação. São softwares utilizados para a criação de outros softwares, ou seja, programas. Ele pode ser um software utilitário para manutenção do computador e de seus dispositivos, tipo desfragmentador. É um software utilitário que reorganiza as informações, os dados que estão salvos no seu HD. E você tem que segurar um pouco também. Me desculpe. Oh, meu Deus. Essa aula não termina não. Puta que pariu. Tem que estar usando a internet? O quê? Tá passando um vídeo. Não. Essa é a janela geral do Windows 7. Então, na janela geral do Windows 7, a gente tem algumas listas de informações que eu deixo listado aí para vocês. Não vou ler, porque já está na apostila e não tem nada a acrescentar sobre isso. E comandos, certo? Alguns comandos que no Windows 7 tem painel de navegação, onde o usuário ele vai poder acessar bibliotecas, pastas, pesquisas, salvas ou até mesmo todo o disco rígido. É um incremento se comparado ao Windows XP. Então, é uma mudança esse painel de navegação que consta no Windows 7. Os botões voltar e avançar, que estão para outras pastas ou bibliotecas que você já tenha aberto e etc. E a barra de ferramentas também, que vem com mudanças, que serve para executar tarefas comuns, como alternar a aparência de arquivos e pastas e copiar arquivos em um CD ou iniciar uma apresentação de slide de imagem digital. Tem mais alguns comandos aqui, e esses comandos eu deixo também para você, caro concurseiro, dar uma olhada na apostila, porque perde um pouco o foco do nosso curso. Então, vou agilizar para o que mais interessa. Essa é a nova área de trabalho do Windows 7. Essa é a área de trabalho do Windows 7, onde você vai ter o menu iniciar, continua o menu iniciar, uma barra de ferramentas, uma área de notificação, ó. No Windows XP a gente não viu a área de notificação. Voltando, cadê a área aqui? Do XP tinha área de notificação, tinha uma barra lateral, mas não tinha essa área de notificação. É uma novidade. Voltando. Então tem a área de notificação, barra de ferramentas e o nosso desktop. Tudo com um novo formato, mais arrojado, mais intuitivo e com interface nova, certo? Veja, uma das características também marcantes desse Windows 7 é que o menu iniciar é redondo, é uma bolinha. Então,
O Windows Explorer no Windows 7 continua também, é o mesmo aplicativo, certo? E você pode invocar esse aplicativo de uma forma simples. Basta apenas você ir no menu iniciar e na caixa de diálogo você vai colocar a letra W e aí você vai poder iniciar o aplicativo do Windows Explorer para você administrar e gerenciar arquivos e pastas, certo? Continuando, segue alguns comandos do Windows 7 que são interessantes. Por exemplo, se você for pelo botão iniciar todos os programas, aba acessórios e clicar em executar, você vai poder utilizar todos esses comandos que eu listei na tabelinha. Quais são os comandos? Explorer, você vai abrir o Windows Explorer. Também o Calc, você vai abrir uma calculadora. Regit, você abre o programa de controle de registro do Windows. msconfig, você abre um aplicativo de configuração da inicialização do sistema Windows, permitindo escolher qual programa deve ou não ser carregado na inicialização do Windows. Notepad, colocando o comando Notepad, você vai abrir o bloco de notas. CMD, você abre o prompt de comando do Windows. E Explorer, você abre o Internet Explorer. MS Paint, você vai abrir o Paint, aquele programinha que a gente já viu anteriormente. E executar, você abre a janela executar do Windows, certo, pessoal? Então esses são alguns comandos e na apostila também tem muito mais comandos para vocês observarem. Eu só listei aqui os mais importantes e o que possivelmente, caso haja alguma questão falando sobre o Windows 7, vocês podem fixar esses comandos para poder realizar uma boa questão. Quer? Não. Ainda falta coisa pra caralho. Meu Deus. Só tem 22, né? Então, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. O que vocês precisam saber de básico para a prova, listei nesse slide. Caso vocês queiram se instruir mais sobre os assuntos abordados e também conhecer alguns comandos básicos do Linux, que também é um sistema operacional, vá direto à apostila e lá você encontrará essas informações organizadas por assunto. Agora vamos tentar resolver algumas questões de prova com base na prova de 2010. Vamos lá. Questão 26. Questão 26 de 2010 falava o seguinte, ó, analise as afirmativas e marque verdadeiro as verdadeiras e F as falsas, certo? Primeiro, o Bridge é um programa que serve para reorganizar os arquivos em disco para que sejam armazenados em locais contíguos. Deixa aí. Firmware é o conjunto de instruções que procura os dispositivos de hardware e aciona o sistema operacional na memória do computador. É armazenado permanentemente em um circuito integrado chip de memória de hardware, como um ROM, PROM, EPROM ou ainda EPROM e memória flash, no momento da fabricação do componente. A gente viu isso lá em cima. Beleza? Vamos lá. O Windows Explorer é um programa que pode ser utilizado para visualizar, copiar, excluir, organizar e movimentar arquivos como textos e planilhas de cálculo em uma determinada unidade de disco rígido,
podendo também ser utilizado para instalação de programas. Lembra que eu falei que o Windows Explorer era questão de prova? Tá aí. A alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo é... Observando tudo aquilo, vamos lá, vamos responder por partes. Primeiro, o Bridge é o programa que serve para reorganizar os arquivos de disco, que sejam armazenados em locais contíguos. O que é o Bridge primeiro? O Bridge é o programa que serve para reorganizar os arquivos em disco. Falsa. Por quê? O Bridge é um repartidor inteligente que faz controle de fluxo de dados e analisa os pacotes recebidos e verifica qual o seu destino. Ou seja, não é um programa que reorganiza os arquivos em disco. O programa que faz isso é o desfragmentador. Questão alternativa errada. O firmware é o conjunto de instruções que procura os dispositivos de hardware, aciona o sistema operacional na memória do computador, é armazenado permanentemente em um circuito integrado, chip de memória de hardware, como uma ROM, PROM, EPROM ou ainda EPROM em memória flash, no momento da fabricação do componente. Firmware é uma alternativa verdadeira. Por quê, pessoal? Trata-se de um conjunto de instruções, sim, como a própria alternativa fala, conjunto de instruções que procura os dispositivos de hardware e aciona o sistema operacional na memória do computador. Então, ele é um conjunto de instruções programadas no hardware de um computador, de um equipamento eletrônico, e é armazenado permanentemente, porque já vem da configuração de fábrica. Então, fixa isso. O firmware, eu não falei sobre o firmware, mas deixei para falar aqui na questão resolvida. É um conjunto de instruções pré-estabelecidas de fábrica, certo? E que vai acionar o sistema operacional durante a comunicação do computador e alguns dispositivos externos, tipo pendrive, etc. O Windows Explorer é um programa que pode ser utilizado para visualizar, copiar, excluir, organizar e movimentar arquivos como textos de planilhas de cálculo em uma determinada unidade de disco rígido, podendo também ser utilizado para instalação de programas. Questão verdadeira. A gente viu que o Windows Explorer é tudo isso e muito mais, certo? Então não preciso nem ler a justificativa que eu coloquei ali. Legal. Vamos para a próxima questão. Questão 28. Um recurso utilizado no Microsoft Windows XP que serve para configurar automaticamente um novo hardware é configurador, trashing, plug and play, booting ou page frames. Vamos à resolução. Quando você conecta um dispositivo, um hardware, o Windows ele vai detectar. E automaticamente quando ele detecta, ele instala o drive apropriado. Essa funcionalidade, pessoal, a gente vai chamar de plug and play, ou seja, conectar e usar. Grave esse termo, eu destaquei ele em negrito, porque é termo de prova também. E é bom você fixar esses conceitos assim. Eu deixei esses conceitos para serem abordados na resolução, porque eles fixam mais quando a gente resolve, quando você tem a dúvida, do que quando, se eu falasse para você, plug and play é conectar e usar, é aquele dispositivo que reconhece a entrada de alguns dispositivos externos. Aí você é qualquer coisa. Não. Fixa isso porque é importante. Então vamos lá, alternativa 03, plug and play. Questão 30.
Uma palavra utilizada para designar a ocorrência de um erro no funcionamento de um software, também chamado de falha na lógica programacional de um programa de computador, é denominado de bug, COBOL, polimorfismo, spoofing, AS2, desculpe. Polimorfismo é a alternativa 5, mas ficou um pouco desagregada aí nesse aspecto. Então, pessoal, o que é que você me responde? Vou dar um tempo para vocês pensarem um pouco. Vamos pensar um pouco. É o tempo enquanto eu corrijo aqui o slide. Pronto. Então, vamos à resolução. Lembra de 2000, ano 2000, virada do milênio, virada do século, em que os programadores botaram a mão na cabeça e disseram: meu Deus, os sistemas operacionais vão zerar e os bancos vão quebrar e a bolsa de valores vai ruir, tudo vai se acabar no ano 2000. Lembra disso? E disse que ocorreu o bug do milênio. O bug do milênio. Então, se você lembrar desse fato histórico, você resolve essa questão. E você já tomou a pontuação dela. Porque um erro na parte lógica de um programa é chamado de bug. Não é aquela música boogie, boogie, bye, bye, boogie, boogie, bye. Lembra dessa música também que ajuda, certo? Então, um erro no funcionamento comum de um software, ou também chamado de falha na lógica programacional, que pode causar discrepância no objetivo ou impossibilidade de realização de uma ação na utilização de um programa de computador, ou apenas uma trava no sistema, é chamado de bug, que é defeito em português, certo? Tem nada a ver, né? Defeito, bye bye, defeito, bye. Então vamos lá. Questão 16. A tecnologia que permite conectar um dispositivo ao computador e começar a usá-lo imediatamente sem precisar configurá-lo ou instalar software adicional é denominada Bluetooth, Pentium, USB, BIOS ou Plug and Play. Vamos para a eliminação. Eu vou puxar um pouco da consciência de cada um de vocês, da reflexão de cada um de vocês. O que é Bluetooth? O que a pergunta pergunta. Você é redundante. A tecnologia que permite conectar dispositivos ao computador e começar a usá-lo imediatamente sem precisar configurá-lo ou instalar software adicional. Sem precisar configurá-lo ou instalar software adicional. A gente viu na questão anterior que o Plug and Play é conectar e usar, mas precisa instalar o dispositivo adequado àquele componente que você plugou, certo? Então já não é o Plug and Play, certo? O que é o Bluetooth? Todo mundo usa o Bluetooth. Fica mandando arquivos pelo celular. Você precisa plugar alguma coisa para mandar arquivos por Bluetooth? Não, né? Então, já eliminei mais uma alternativa. BIOS. O que é BIOS? BIOS. Pense um pouco aí. Deixa essa alternativa aí. Vamos para a alternativa B. Pentium. A Intel trabalha com o Pentium, né? Então, não tem nada a ver com inserir um dispositivo no computador. Preste bem atenção que ele está falando conectar um dispositivo. Ele não está falando de um dispositivo que já existe no computador, ou seja, de um componente do computador. Então, o Pentium já foi também. Só sobrou USB e BIOS. E aí, qual vocês acham que é a resposta correta? USB.
ou seja, Universal Serial Bus, USB. Então, a resolução é essa. USB, Universal Serial Bus, em português, bem dizido, é uma conexão ligar e usar, onde permite ao usuário conectar periféricos sem a necessidade de desligar o computador. Antes, para o usuário poder usar algum periférico, era preciso instalar primeiro no seu computador, obrigando a abrir a máquina, o que para a maioria das pessoas era uma tarefa quase impossível pela quantidade de conexões internas que muitas vezes eram feitas através de testes perigosos para o computador. Sem falar que na maioria das vezes seria preciso configurar jumpers e interrupções e RQS, uma tarefa bastante difícil até para profissionais da área, mas que deixou de ser trabalhoso com o advento do padrão Plug and Play e da criação do USB através dessa ótica, certo? Então, alternativa USB. Continuando, questão 18 e última, a barra de ferramentas do programa Windows Explorer. Olha que o Windows Explorer apareceu 2 vezes na prova de 2010, então não é por acaso. E caso você seja um assistente administrativo, pense como eu estou pensando agora. O cara que vai ser assistente administrativo, o que é que ele mais vai precisar para utilizar no computador? Ele vai precisar copiar, vai precisar recortar, vai precisar desfazer, refazer. Então, tudo isso ele vai precisar fazer. Mover pasta de uma área para outra área. E tudo isso vai ser feito pelo Windows Explorer. Então, é questão certa de prova. Certo? Outra coisa também é Excel. O cara também vai precisar muito do Excel. Então, é questão também certa de prova. Então, vamos voltar para a questão. No sistema operacional Windows XP, pode ser personalizada com botões de atalho para executar ações úteis. A finalidade do botão correspondente à combinação de teclas Ctrl+Z a gente viu em comandos. O que é que significa Ctrl+Z? Desfazer a última ação executada. Voltar para a pasta anteriormente aberta. Excluir um arquivo selecionado. Mover um arquivo para outra pasta. Localizar arquivos e pastas. Alternativa A, né, pessoal? Então, Ctrl+Z, ele desfaz a última ação realizada pelo usuário. É o comando que você vai utilizar para desfazer sua última ação. Vendo tudo isso, a gente chega ao final de mais uma aula. Terminamos mais uma aula e espero que vocês tenham adquirido uma noção básica de alguns conceitos de informática para esta prova. Na apostila, reafirmo novamente que na apostila consta mais algumas informações úteis para o bom desenvolvimento na prova e também consta algumas questões propostas. Então, pessoal, jogue duro e até mais.